Quando a gente trabalha com sistemas com espectro, domínio da frequência, comumente é muito útil fazer o gráfico de módulo e fase do sinal. Porém, nem sempre é fácil de fazer o desenho do gráfico de módulo e fase. Ainda mais quando você não tem à mão um sistema computadorizado, um computador, algum dispositivo eletrônico que auxilie na sua implementação. Em vista disso, no século passado, teve um engenheiro, chamou Henry Bode, que ele ideou um diagrama que leva seu nome, que é um diagrama que ele utilizou para simplificar o gráfico de módulo e fase dos espectros dos sinais, na engenharia. Ele utilizou uma escala logarítmica para a frequência e utilizou para a magnitude uma outra escala que ele chamou de decibel. Essa escala de decibel seria 20 logaritmo decimal do valor da amplitude. Bem, utilizando a escala logarítmica, ele conseguia simplificar porque ele utilizava a partir daí todas as propriedades associadas ao logaritmo. Por exemplo, o logaritmo de uma ração de polinômios equivale ao cálculo do logaritmo do polinômio numerador menos o logaritmo do polinômio do denominador. E assim pela frente, utilizando logaritmos, era muito mais fácil você fazer o gráfico de módulo e fase ao sinal, e porém você conseguia enxergar e ter uma noção do que acontecia no domínio da frequência com uma maior facilidade. Uma coisa muito simples quando você trabalha com logaritmo é que os ganhos do sistema, em vez de quando eles estão sendo multiplicados em um diagrama normal, quando você aplica a escala logarítmica, esses ganhos que são multiplicados, eles passam a ser adicionados. Então, você, a partir de um diagrama base, você pode ir adicionando os efeitos dos outros ganhos relativos aos outros componentes da resposta de frequência. De forma muito simples, adicionando alguns valores, fazendo um somatório das respostas do diagrama de Bode associadas a cada um dos componentes que formam a sua resposta em frequência, você pode implementar o diagrama de Bode de uma forma mais intuitiva, de uma forma mais simples, como a gente vai ver a continuação. A gente sabe que sistemas lineares em variação do tempo com que a gente trabalha, eles são definidos por equações diferenciais. Essas equações diferenciais têm uma transformada por equação do tempo, como aparece aqui embaixo. Você vai ter um produto, você vai ter um somatório de termos, que vai estar multiplicados por j ômega elevado a k no numerador, e um somatório de termos que vai estar multiplicado por jk também no denominador. Quando você calcula a resposta de frequência, você vai ter a relação entre a entrada, entre a saída e a entrada do sistema. Essa relação vai se dar por quê? Um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Expandindo os dois polinômios, você chega a uma expressão como essa aqui. Calculando agora as raízes, tanto do numerador como no denominador, a gente chega nessa expressão aqui embaixo. Onde P1 seriam as raízes do denominador e Z1, e Z seriam as raízes do numerador. P seria denominador e Z seriam as raízes do numerador. As unidades P e Z têm um significado importante. Elas são denominadas de polos e zeros do sistema. O polo de uma função é aquele valor da variável independente para o qual a função, o valor da função resulta em infinito. Ou seja, são aqueles valores para os quais a função vai para o infinito. E o zero de uma função são aqueles valores da variável independente que anulam a função. Bem? Então, observe que se P1, ou seja, se J ômega for igual a P1, bem, aqui, esse termo aqui vale 1, 1 menos 1 é 0, e toda a função vai para o infinito. Em câmbio, se J ômega for igual a Z1, bem, que daria 1 menos 1, o numeral se anula e toda a função se anula. Bem?
Então, como a gente trabalha com sistemas, as equações diferenciais que caracterizam nossos sistemas são equações diferenciais lineares com coeficientes reais, né? Todas as raízes elas vão aparecer como sendo números reais ou vão aparecer como sendo pares de números complexos conjugados. Sempre vai aparecer aí, esse é o teorema fundamental da álgebra. Okay? Então, a gente pode associar, a gente pode decompor a resposta à frequência do sistema em diferentes tipos de componentes. Né? Cada um, a gente teria o quê? Um bloco, que seria o ganho do sistema. A partir daí, a gente teria diferentes blocos, que significariam os zeros do sistema. Né? E, posteriormente, a gente teria o quê? Os blocos que caracterizam os polos do sistema. Né? O somatório, né, dos diagramas de Bode associados a cada um desses blocos dariam o quê? Daria o diagrama de Bode da função como um todo, ou seja, a resposta à frequência do sistema. Então, por exemplo, vamos considerar um sistema que tem um único polo. Né? Esse único polo vai ter uma resposta em frequência dada por essa expressão aqui. Você vê que a transformada inversa desse sistema de único polo é dada por uma exponencial decrescente. Né? Para que essa resposta, né, tenha um sentido, o que tem que acontecer? Que o polo tem que ter um valor negativo para que a exponência seja exponencial decrescente e essa resposta ao impulso seja absolutamente integrável. Ou seja, o sistema vai ter sentido, vai ter uma transformada de Fourier se a sua resposta ao impulso é absolutamente integrável. Você entendeu? E para isso, a gente precisa que o polo tenha um valor negativo, porque dessa forma, essa exponencial aqui associada à resposta ao impulso, ela vai tender a zero para um tempo t suficientemente grande. Você vê que para P positivos, essa exponencial aqui vai ser uma exponencial crescente, hein? A integrando não vai convergir e o sistema não vai ser absolutamente integrável. Portanto, não vai existir a transformada de Fourier. Então, aí a gente pode analisar qual é o comportamento de um sistema com polo único. Né? Então, para frequências ômega muito menores, bem, que o valor do polo, a resposta em frequência é igual a 1, uma constante. Calculando essa resposta de frequência em decibéis, seria 20 log da resposta de frequência, seria 20 log decimal de 1. Logaritmo de 1 é 0. Hein? Então, significa que o valor em decibéis para frequência muito menor que a frequência do polo é 0. Hein? Para frequências agora muito maiores, hein, que a frequência do polo, ou seja, para ômega muito maiores que a frequência do polo, então a gente teria o quê? Um espectro que seria menos pk sobre j ômega. Isso aqui seria uma linha reta, hein? Uma linha reta com uma inclinação para baixo. Né? Essa inclinação para baixo é uma inclinação de menos 20 decibéis por década. Hein? Como a gente está trabalhando com logaritmo decimal, a gente trabalha em décadas. Hein? E a resposta fase, ela vai ser de menos π sobre 2. Como a gente calcula a resposta fase? Como vocês já sabem, a cotangente de quem? Da parte imaginária sobre a parte real. Nesse caso, não tem parte real, somente teria parte imaginária. Portanto, isso aqui daria menos π sobre 2. E como a gente sabe que isso aqui, essa resposta de frequência para ômega muito maior que a magnitude do polo, é uma linha reta, aplicando a definição de decibel, 20 log da resposta em frequência para esse valor de ômega. Seria isso aqui, menos pk sobre j ômega. Aplicando 20 log aqui, daria 20 log de pk menos 20 log de ômega. Então, quando a gente trabalha com esse diagrama de Bode, a gente vai trabalhar normalmente com assíntotas, que são esses valores que a gente calcula aqui, basicamente seriam as assíntotas. Hein? São as assíntotas de magnitude e de fase do sinal. A interseção entre duas assíntotas da magnitude
Mas, por exemplo, para ômega igual ao valor do polo. Esse valor de ômega igual ao valor do polo chama-se frequência de quebra ou frequência de corte. Né? E nessa frequência, a gente tem essa condição aqui. Se ômega for igual a PK, para o caso específico dessa resposta de frequência com esse polo, o que aconteceria aqui? Bom, a resposta de frequência, o espectro daria 1 sobre 1 menos J. Se você calcula o módulo disso aqui, vai dar 1 sobre a raiz de 2, que é aproximadamente 0,707. Calculando em decibéis, isso aqui equivaleria mais ou menos a menos 3 dB. Então, na frequência de corte, vai acontecer um maior desvio, hein, da magnitude em relação a quê? Ao valor das assíntotas. Como a gente vai ver a continuação. Ó, você vê aqui. Para ômega muito menor que o valor do polo, o polo está aqui, okay? O sistema tende a uma linha reta. Né? É o primeiro caso, uma linha reta. Para ômegas muito maiores que o valor do polo, o sistema vai ser uma reta com inclinação decrescente, assim, para baixo. Ok? Então, você vê que onde se cortam as duas assíntotas, elas vão se cortar no valor do polo. Aqui. E para esse valor do polo, a diferença entre o valor real e o valor da assíntota vai ser de menos 3 dB. Esse vai o valor máximo, o erro máximo que vai ter o gráfico real com relação ao gráfico das assíntotas. O gráfico aproximado pelas assíntotas do sinal. Para a face, a gente daria mais uma também. Ó, uma face aqui, para esse valor aqui, outra para esse valor aqui, uma outra linha reta, e o valor intermediário, o ponto de inflexão da curva, aconteceria para o valor do polo. Então, por exemplo, vamos desenhar o diagrama de Bode de magnitude e fase para um filtro RC com constante de tempo de 50 microsegundos. Primeiro passo, como sempre, vai ser o quê? Determinar as equações, né, diferenciais que caracterizam a dinâmica do filtro. Né? Seria essa equação diferencial aqui. Certo? Então, depois, a gente vai determinar que coisa, transformar a Fourier, continuar o tempo para essa equação diferencial. Esse é o valor. E a gente depois vai colocar na forma de uma relação entre a saída com a entrada do filtro RC. Isso vai dar-nos que coisa? A resposta de frequência do filtro. O valor vai ser 1 sobre J ômega RC mais 1. Tá? Colocando o valor de RC, dado o exercício, e fazendo o gráfico, a gente chega a esse comportamento aqui, essa curva aqui. Certo? O módulo da face. No outro caso, ainda tem, é o caso quando a gente está em presença de um sistema que tem um zero, um único zero. Então, nesse caso, a resposta de frequência é dada por essa expressão aqui. E o diagrama de Bode associado é similar ao do polo real, só que o contrário, hein? Para cima. Que teria também o quê? Duas assíntotas. Né? Você pode calcular aqui quanto vale o módulo quando a frequência for muito menor que o valor do zero. Você que vai tender a 1 também. O que acontece quando a frequência for muito maior que o valor do zero? Nesse caso, sumiria esse 1 aqui, se tornar expressivo esse 1 aqui. Então, o gráfico é bem similar ao gráfico do diagrama de Bode para o caso de um polo, em um polo único. Nesse caso agora, você teria uma curva para cima. De novo, o maior valor de diferença entre o valor da curva real e o valor das assíntotas seria de 3 dB. Então, até aqui, essa primeira parte do diagrama de Bode. No próximo vídeo a gente continua.